Angel, quando a gente fala de, né, suprimentos na área de construção, contratação de fornecedores, o pessoal já imagina o seguinte: puxa, vou pegar aquela obra, aquele terrenão vazio, contrato um fornecedor que vai fazer a batistaca lá, que vai cavar, contrato um Uhum. guindaste, e, pô, todo guindaste é guindaste, todo batistaca é batistaca. Mas às vezes você tem projetos um pouco mais desafiadores, que o cara do guindaste não é simplesmente chegar no terrenão livre, né? Exato, Alex. Muito bom seria se toda obra fosse assim, né? E eu tenho um caso muito bacana que nós vamos fazer uma reforma em um shopping center, né? Um shopping grande aqui de São Paulo. E era a reforma de um cinema e o desafio inicial para começar a obra nós precisamos colocar uma grua, né? Uma grua aí que pesa um pouco mais aí de 5 toneladas, 5 5 toneladas. toneladas em cima de uma praça de alimentação, né? E o Nossa. detalhe é que essa praça de alimentação não podia parar, Mas obviamente, não né? podia Não parar. podia parar, era perto do Natal, né? Então, esse foi um case interessante principalmente para mostrar o trabalho conjunto entre o contratante, a engenharia e o fornecedor, né? Primeiro para arrumar um maluco que topasse fazer esse projeto, né? Mas o fato é que deu tudo certo e conseguimos montar lá a grua em cima da praça de alimentação. Essa grua trabalhou, a obra correu bem e o shopping não parou de funcionar nenhum dia, né? Caramba, e na hora que você chegou para contratar os fornecedores, o fornecedor está acostumado a, né, pôr a grua no terrenão livre lá na terra. E teve alguns fornecedores que falaram para você: não, isso aí não dá para Não, fazer. uma das para a gente poder contratar esse tipo de serviço, né, é uma contratação que a gente tem que fazer no local, tem que levar o fornecedor no local para ele olhar, entender. E as primeiras reuniões, quando eu convidei o primeiro fornecedor, né, o cara chegou e falou assim: pô, legal você me chamar para tomar um café aqui no shopping, fazer uma reunião aqui, gostoso, né? Muito melhor do que fazer no escritório, né? Eu falei: exatamente. E aí ele perguntou: e onde nós vamos montar a grua, né? E a gente estava na praça de Tava alimentação. tomando Eu falei: cafezinho não, lá. aqui em cima. Falei: como aqui em cima? Não, aqui em cima da praça, vamos lá. Aí subimos no telhado, mostramos. Falou: não, você não está falando sério, né? Eu falei: O não, é cara verdade, falou. é aqui mesmo, né? E aí depois vimos os projetos e tal e entendeu. Não foi esse que acabou sendo contratado, né? Mas foi mais ou menos assim. Pessoal, é isso que a gente vai falar no Supply Talks de hoje. Vamos entrar um pouco nessa imersão que é o segmento de construção, né? Cada, logicamente, segmento nosso tem particularidades, mas o segmento de construção tem algumas particularidades que vai dar muitos insights para outros segmentos, setores de atuação com estratégia que o Angel vai trazer para a gente. Então, vamos lá falar de gestão de fornecedores, estratégia, strategic sourcing para esse mercado tão rico que é. Angel, prazerzaço ter você aqui. Prazer, Alex, super legal esse convite, né? Já assisti muito o Supply Talk, sempre ficava pensando, pô, quando o Alex vai me chamar, né? Aí depois tanto amor lá vocês, estou aqui, e ótimo, vai ser muito bacana falar de um segmento que tem algumas particularidades aí bem interessantes. Conta um pouco da sua experiência e formação, você já atua há muito tempo dentro, né, do segmento de construção, né? Exato, né? Eu sou engenheiro civil, né? Sou formado pela Mauá, né? Me formei no final de 98, né? E sempre trabalhei no setor, né? Comecei trabalhando em construtoras especificamente, trabalhei muitos anos na Método Engenharia, né? Onde lá fiz boa parte da minha carreira em canteiros de obra, né? Participei de obras de industriais, de shopping centers, prédios comerciais, colégios, né? Até obras de infraestrutura. E depois fui para o mercado de incorporação, né? Perto ali dos anos começo dos anos 2005, 2010, mais ou menos, quando com a abertura de capital das empresas de incorporação, acabei recebendo um convite da Gafisa, né, em 2009, e aí já para assumir a área de suprimentos, né? Então, depois de Gafisa, fiquei 4 anos na Gafisa, depois mais 3 anos na PDG, e estou agora há quase 8 anos na Brookfield, né, que mudou de marca, mudou de nome e se chama Tegra, que é a incorporadora do grupo, né? E desde 2009 eu estou à frente de áreas de suprimentos, né? E foi muito importante essa experiência minha no campo, né? E porque a gente vai poder falar bastante aqui, tem muita engenharia em suprimentos, né, Exato, de uma exato. construtora, então essa informação foi muito importante para mim e isso acabou me dando trazendo aí uma certa vantagem, consegui agregar bastante coisa na área de suprimentos. E nos últimos anos também estou à frente do programa ESG, um assunto que tem ganhado também bastante relevância nesse setor. Aliás, esse dia a gente tem uma brincadeira, eu e você própria, que você levantou essa bandeira há 10 anos, né? Falou: Alex, vamos falar disso no fórum, no evento. Falando: Angel, a gente já tentou, mas ninguém assiste Ninguém isso aí, né, assiste, né? cara? Na época era Era sustentabilidade ainda, né? sustentabilidade. Falei: cara, isso aí não vai ter audiência, Vai cara, ter não audiência. adianta. Pois é, hoje, quando a gente discute as programações, que eu também, né, sou conselheiro aqui da live, né? Muito legal, já Exato. estou junto com o Alex aqui já desde 2015.
E a gente agora tem que tirar alguns temas de ESG, porque senão lota a pauta com relação ao tema. Hoje no fórum de compras tem uma trilha inteira ESG, só de ESG. Muito bem. E parabéns porque você levantou a bandeira lá atrás, foi um cara de formiguinha trabalhando nisso. Não, e parabéns para você também, né, que inicialmente teve essa resistência e depois viu que o assunto era relevante, né? Lógico, eu preciso pegar o que o mercado está consumindo, Exato, né? Minha sacada aqui, entre aspas, é trazer aquilo que está sendo praticado nas empresas, né? Para nós, a gente é curioso, a gente tem uma definição nossa aqui na Live University em Brasc, nosso supply que a gente fala, nós somos a universidade que tem que estar meio passo à frente. Você já tinha ouvido a gente falar sobre isso? Não. A gente não tem que estar um passo à frente e nem para trás, nós temos que estar meio passo à frente. Um pouquinho à frente. Mas por que nem isso aí? muito, né? Nem muito, porque se a gente ficar no nosso MBA, no nosso curso, falando muito de futurologia, a gente não está agregando para a empresa melhorar e para o profissional subir de carreira. Se eu falar só coisa do passado, também não. Claro. Então eu tenho que estar meio passo à frente. Eu tenho que falar, cara, o que você tem que fazer no próximo ano? E não daqui 10 anos. 10 anos. Né? Lógico, 10 anos eu trago um evento, uma palestra. Claro, daqui 10 anos. Uma inspiração. Agora, nos nossos cursos, eu tenho que estar meio passo à frente. Então, por isso que a gente, nessa época, brincava de sustentabilidade. Como hoje o ESG já está meio passo para frente. Não, né? Exato. E eu acho que nesse tema, né, além de ter muito dinheiro envolvido, o profissional de suprimentos pode ter um papel muito importante nisso. Muito, né? Fundamental. Você falou uma coisa super interessante que eu quero ouvir a sua opinião sobre o mercado de construção e depois geral. Você falou, nossa, eu vim do campo, ou seja, eu fui engenheiro, trabalhei na obra e depois vim para suprimentos. Existe uma discussão, um debate muito forte, há anos e anos, se a pessoa de suprimentos, o comprador ali, ele tem que ser um especialista e se tornar um comprador, ou se é um comprador que vai estudar sobre o tema. Então, o cara vai comprar publicidade. Puta, vamos pegar um cara de marketing e aí a gente traz e ensina ele a ser o comprador. Ou vamos pegar um cara de IT, cara, ele trabalhou em IT durante um tempo, eu trago para ele para compras, ele começa a comprar a categoria de IT. E tem gente que fala que não, que na verdade o comprador, com uma formação de comprador, tem muita experiência em negociação e strategic sourcing, e com o tempo ele vai aprendendo sobre marketing, sobre saúde, sobre IT, etc. Primeiro, para construção, você, no seu time, o que você acha? Você acha que essa experiência de ser engenheiro, por exemplo, como formação, é fundamental para ele trabalhar numa construtora ou é possível não ser essa formação, essa experiência de campo? Não, essa pergunta é ótima, né? E é um tema que é muito discutido, né? Então, eu vou dar o exemplo de, normalmente, como é uma área de suprimento de uma construtora. Né? Normalmente, quando você tem um suprimento centralizado, né? Empresas de porte já médio para grande, né, que tem aí 15, 20, 30 canteiros, normalmente tem uma estrutura centralizada. E essas estruturas, elas sempre acabam sendo divididas entre compradores, de uma maneira genérica, de serviços e compradores de materiais. Né? E por que existe essa divisão? Né? Primeiro, se você pensar num prédio residencial, né, normal, você tem mais ou menos entre 200 e 250 categorias de compra. Então, ou seja, para você botar um prédio em pé, são mais ou menos aí 200 processos de compra que você faz, entre compras de materiais, puramente materiais, e até puramente serviços. Né? Quando você olha serviços, né, são contratações que elas sempre acabam tendo questões técnicas relevantes, né, e mais do que isso, interface muito grande com a obra. Então, se você pensar, por exemplo, no serviço do cara que levanta a parede, né, que a gente chama de alvenaria e serviços gerais. É o cara que faz alvenaria, o cara que faz contrapiso, o cara que assenta cerâmica. Né? São contratos que, apesar de não terem uma complexidade técnica grande, né, não é difícil você contratar, facilmente você consegue montar um escopo padrão, né, e normalmente são contratos baseados em preços unitários, né? No entanto, existe uma interface muito grande com a obra. Perfeito. Então, esse cara que você contrata, ele vai ficar na obra, por exemplo, 8 meses, 10 meses, 1 ano. Né? Então, e isso acaba acontecendo com tudo aquilo que é 100% serviço. Então, alvenaria, o cara que faz a estrutura de concreto, o cara que faz as instalações, né, a tomada, a luminária, esse tipo de coisa. Tudo isso são serviços que têm uma interface muito grande com a obra. Só de fazer um pequeno a parte aqui, por curiosidade mesmo, minha e da audiência. Hoje, isso está terceirizado, ou seja, tem uma clássica da construtora que você tinha como CLT funcionário registrado, por exemplo, o pedreiro, o mestre de obra e tal. Hoje em dia, qual o percentual que é próprio de um CLT registrado como pedreiro da construtora, da incorporadora, e o que é um serviço que você contrata para fazer aquela função? Não, se você olhar um canteiro de obra hoje, o que é TEGRA, né, o que seria CLT, e
assim acontece com muitas outras, né? Você tem só a parte administrativa, ou seja, o engenheiro da obra, o mestre da obra, o estagiário, o encarregado administrativo, ou seja, só o corpo gerencial. As funções operacionais, elas são praticamente 100% terceirizadas. Interessante. Né? Em alguns casos, você acaba tendo 5 pessoas ou 10 pessoas que são da Tegra, que têm funções operacionais ou da construtora, mas os serviços, vias de regra, são praticamente 100% terceirizados. Beleza, né? então prossiga lá. Exatamente. Então, esses serviços, né, que acabam tendo uma interface muito grande, né, você acaba... É muito mais importante que o comprador conheça do negócio, conheça como a operação acontece, do que especificamente ele conheça negociação ou processo. Entendi. Porque para esse tipo de contratação, você não vai fazer strategic sourcing, você não precisa ser um craque em negociação. Né? Primeiro, você não trabalha com uma gama tão grande de fornecedores. Pelo contrário, você quer fidelizar esses fornecedores. Perfeito. Né? E segundo, em termos de negociação, hoje a gente sabe o preço, né, como é puramente mão de obra e todo pagamento é baseado em produtividade, você sabe o preço. Então, nem você vai acreditar em milagre e nem vai pagar muito fora do que é a média de mercado. Então, eu brinco que o menor dos problemas é a negociação. O mais importante é que o escopo rode direito na obra. Perfeito. Então, para esse tipo de contratação, se o profissional tem experiência em canteiro de obra, é muito bom. É muito bom. É muito bom. Perfeito. Né? Então, é muito comum, né? Então, por exemplo, na Tegra hoje, né, essa equipe ela é de 8 pessoas. Né? 4 são pessoas que foram estagiários formados nos canteiros de obra e que estão fazendo lá, estão cuidando hoje da área de suprimentos de alguma dessas carteiras. Né? Agora, quando você vai para outra área, que é puramente materiais. Né? Ou às vezes materiais com algum serviço agregado, né? Como por exemplo elevadores, portas, né? Que você tem na composição de custo, 80%, 90% é material e você tem um percentual de instalações, né? E aí, qual é a grande diferença? Você lida com indústrias. Isso. Você não lida com prestadores de serviço. Né? E aí você tem algumas categorias, você lida com alguns oligopólios, né? Então, por exemplo, elevadores, argamassas, cerâmica, são alguns oligopólios, e para outros não, você tem um mercado amplo. Você pega EPI, por exemplo. EPI, material de escritório, luminárias, pisos vinílicos, por exemplo, tem uma gama grande. E aí, não é tão importante a questão técnica. Porque dá para especificar bem. Exatamente. O tipo de piso, vem especificado o tipo bem. De elevador. E aí, processo de compra. Supply, strategic sourcing. Então, aí, a gente tem profissionais lá mesmo na Tegra de diversas indústrias. Perfeito. Né, que o cara cai lá e aí o cara vai aprender da engenharia no dia a dia. A gente estimula bastante que o cara vá à obra para conhecer as rotinas de obra, né, para ver como é que a coisa funciona na prática, né? Mas o mais pesado do trabalho dele aí é compras. Perfeito. Então, se você falar de uma maneira simplista, o cara que compra serviço tem que conhecer de obra. O cara que compra material tem que conhecer de supply. De compras. Legal, que é a resposta para todos os mercados, né? Sim. Eu acho que quando sempre a gente faz essa discussão filosofia, a minha recomendação é não generalize, porque, eventualmente, dentro da sua própria empresa, por categoria, você tem necessidades diferentes. Exato. E assim é na construtora, incorporadora, e assim é no mercado. Né? Farma vai ter o seu jeito, varejo vai ter a mesma coisa. Não, tem uma coisa legal sobre a hora que você olha o supply de uma construtora, né, que é bacana falar, que às vezes poucas pessoas percebem isso. Né? A gente tem uma grande desvantagem, mas tem uma grande vantagem quando a gente compara com o supply de outras indústrias. Né? Primeiro, qual é a grande desvantagem? Né? Se você olhar numa obra... Né? Primeiro, se você olhar uma indústria qualquer, como é que funciona? Matéria-prima entra, a indústria processa a matéria-prima, o produto fica pronto... Distribui, a indústria fica lá a vida inteira. Vamos olhar uma construtora, como é que ela funciona. Você compra um terreno, em qualquer lugar, você monta uma fabriquinha lá, que é o canteiro de obra, equipamentos, argamassadeiras, etc., o material entra, é processado lá, é montado, o produto final fica, a indústria sai. Então isso é um baita pepino, porque imagina você tem que criar indústrias diferentes em diversos lugares, com diversas situações. Prática, como se tivesse várias plantas. Várias plantas e de repente você cria uma planta. Você tem o seu site lá. E com algumas restrições. Essa planta aí onde você está, nessa região, não entra caminhão até 5 horas. Das 6 da manhã às 5 da tarde não entra caminhão, tá? Nessa região onde você está, 7 horas é lei do psil, não pode fazer barulho. Então,
cada planta que você monta, ela tem situações de contorno diferentes. Então, isso é uma grande desvantagem do nosso setor. Agora, uma vantagem enorme, que aí eu acho que pouca gente do setor usa isso como uma vantagem, é o seguinte: qual é uma das maiores desafios da indústria? E o tal do S&OP, né? Quanto que eu compro? Eu falei, não sei, quanto que eu vendo? Aí o cara de vendas fala, bom, eu não sei se eu posso vender tudo isso, porque eu não sei se eu consigo comprar tudo isso. Né? Você não sabe quanto vai vender. É complexo. É complexo. Na construção, a hora que eu tenho um prédio montado aprovado, é aquilo que eu tenho que comprar. Se vai ter cara comprando o apartamento. Se o cara vai comprar um apartamento ou não interessa, eu vou ter que entregar, entendeu? Então, e isso, às vezes as poucas pessoas tiram vantagem disso, né? Você, ao mesmo tempo que é fácil você fazer um planejamento de compra para um prédio, o prédio está lá, não vai mudar, né? Muita gente acaba comprando isso sob demanda. Conforme a obra vai andando, vai comprando, né? O que eu acho que isso é um ponto aí que muitas construtoras podem explorar, né? Porque, no fundo, toda a demanda dela está lá, está colocada, né? E com boa antecedência, né? Se você imaginar que você lança o empreendimento, a obra começa dali a 6 meses e a obra demora 2 anos e meio a 3, né? Você tem 3 anos para comprar uma coisa que você já sabe no dia 0. Né? Então... Não, isso é interessantíssimo, que realmente, né? Você não tem planejamento de demanda. Exatamente. O que a gente fala aqui em indústria, em vários lugares, você fala, cara, vamos rodar um algoritmo aqui para acertar que lá na ponta, no varejo também, quanto vai ter do consumidor, que é sazonalidade. Não tem nada. Tem nada. O desafio nosso... vou inventar 1 tonelada de cimento, cara, é 1 tonelada de cimento. O desafio nosso qual é? É saber que produto vai vender. Aí sim, eu uso inteligência, data analisa o caceta, para saber o que vai vender ali. A partir do momento que eu decidi não é isso, a área de suplementos está resolvida. A área de suplementos está resolvida. Só que aí entra o grande desafio da construção, que o desafio é o seguinte, você vai explicar em detalhes, mas o desafio na construção, você faz um primeiro planejamento ali de orçamento, de materiais e de serviço, para ver a viabilidade técnica mais comercial, viabilidade técnica mais comercial daquela obra ter sucesso. E você falou, a parte de trás. Terreno tal, legal, quanto vai custar o prédio? Eu vou inventar, quantos milhões custa um prédio? Tem varia de tudo, 5 milhões, 10, para construir 20? Um prédio aí de 25 pavimentos, 4 por andar, pode colocar em uma obra de 70 milhões de reais. 70 milhões. Então, legal, isso aqui vai custar 70 milhões. Legal, vou inventar. Vamos vender 100 milhões esse prédio? Não, vamos vender 100. Vamos vender 60. Se vender 60 custa 70, não vamos entrar, porque essa obra não vai dar certo. Feita a viabilidade, se traça aqui um baseline, né, do orçamento. Só que isso é feito no ano 0, no X1 aqui, né? Quanto tempo depois você vai começar a comprar as coisas de suprimentos? Boa, Alex, essa daí realmente a bola de cristal, é onde está o nosso maior desafio, né? Então eu vou explicar rapidinho, né? Você já deu uma ideia aí, como é que funciona o ciclo numa incorporadora que constrói, que é o nosso caso. Então o que quer dizer isso? Nós participamos do ciclo todinho do negócio, desde a compra do terreno, né? Nós vamos lá, compramos o terreno, desenvolvemos o produto, comercializamos o produto, construímos e fazemos assistência técnica. Então, ou seja, a gente cuida desse negócio todo. Esse prazo todo, né, se eu considerar que a gente é responsável pelo imóvel, pelo menos por 5 anos, que é o Código Civil, isso aí leva pelo menos 10 anos, essa brincadeira toda. 10 anos? Mais que muitos casamentos, né? Então vamos lá, como é que funciona essa dinâmica, né? Então, chega lá o pessoal de novos negócios, né, que é quem compra terrenos, quem busca os terrenos, traz um terreno e fala o seguinte, olha, nessa região eu posso construir tantos metros quadrados, né, tem um potencial de X, posso fazer em tal altura. E aí a área de inteligência de mercado fala, olha, essa região ela tem uma demanda forte aí por apartamentos de 2 e 3 dormitórios. E eu consigo vender a X mil reais um metro quadrado. Né? Então existe uma conta de quanto custa o terreno e quanto eu consigo vender. Né? Perfeito. Aí eles viram para a engenharia e falam, engenharia, quanto custa esse prédio aqui? Né? Aí a gente vai lá, a gente já tem uma parametrização, né, junto à área de orçamento, né? A área de suprimentos abastece a área de orçamento com os preços atuais, né, porque nós estamos contratando para as obras que estão em andamento, né, a gente fornece esses preços, e dali nasce uma viabilidade. Né? Então vamos supor que preço do terreno, mais valor de venda dos imóveis, mais despesas de venda, impostos, etc., é maior do que o custo de construção, sobra a margem que a gente quer, decidimos comprar o terreno. Beleza, compramos o terreno hoje, dia 30 de agosto de 2023. Esse terreno, para ele ser aprovado e você ter um projeto, ele leva aí pelo menos aí de 8 meses a 1 ano. Né? Então vamos lá, aprovamos o projeto, no dia 30 de agosto de 2024,
olha, o projeto está aprovado, podemos fazer stand e lá lançar. No orçamento, no Excel, vamos brincar assim? O Excel, como é que funciona? 70 milhões lá. 70 milhões, né? E o cara que compra, eu falei ali que eu vendi esse apartamento a 10 mil reais no metro quadrado. 70 milhões de custo, 10 mil reais no metro quadrado. Beleza. Depois de um ano, o que eu faço com esse meu 70 milhões? Atualizo ele pelo INCC. INCC é o índice, é a nossa inflação, a inflação da construção civil, né? E a mesma coisa que o preço de venda. Atualizo com o preço de venda, tal, e digo assim, olha, legal, está aqui o meu orçamento de um ano atrás, confirmo esses preços aqui, podemos fazer o lançamento. Aí são mais 6 meses entre construir stand e ter as aprovações finais lá para lançamento, e eu vou lá no dia 30 de fevereiro, mais ou menos, de 2025. Nossa, 25. 25, lancei esse negócio. Quase 2 anos já. Beleza, né? Para você lançar e começar a obra, né, você precisa de outras licenças, né, e o tempo mesmo para comercialização do imóvel, que gira normalmente em torno de 6 meses. Então, passados 6 meses, completa-se 2 anos, então eu vou lá no dia 30 de agosto de 2025, né, vou lançar esse meu projeto, vou começar a obra desse meu projeto. Aí o que aconteceu nesses 2 anos, né, com relação ao projeto? O projeto ele foi todo desenvolvido, né? Lembra que a área de inteligência fez lá um estudo em 2023, né? E eu em 2025 vou começar. Então, a primeira coisa, a área de inteligência tem que confirmar. Como é que o mercado se comportou? Ainda o preço é 10 mil ainda, né? Ou tá para 9 ou tá para 10 ou tá para 9 ou tá para 11, né? Pode acontecer o seguinte, olha, teve muito lançamento na região, o 10 não é mais 10, é 9,5. Mas vamos dizer que o 10 ainda seja 10 atualizado pela inflação. Tá? Vamos deixar o problema só com a área de suprimentos. E o custo? Aí eu pego esse projeto que está desenvolvido, né, já está lançado. O que significa isso? Eu não posso mexer mais. Eu já falei que a fachada tinha cerâmica, que a fachada... Isso aí até em termos de regulamentação. Regulamentação. Não pode mexer. A hora que você bota uma imagem no stand de venda, você vai ter que entregar aquela imagem. Perfeito. Acabou. Né? Isso é lei, não tem como mexer. Né? Mesmo se você for querer fazer uma melhoria, você não pode fazer. Você tem que ter aprovação dos compradores. Né? Então, legal. Aí eu vou lá, pego esses projetos todos que foram desenvolvidos nesses 2 anos, o mercado que andou para cima e para baixo 2 anos, mudou o governo, por exemplo, né? E vou lá e vou dizer assim, legal, esse meus 70 milhões, hoje, custam 70 atualizados, tá tudo certo. Quando tá tudo certo, o que é muito difícil, seria ótimo. Só que o que acontece? Esse 70 nunca é 70. Cara, chega lá, é 80, é 85, é 82, né? E aí começa o desafio, tanto da engenharia como da área de suprimentos, em buscar alternativas, buscar tecnologias, buscar formas de melhor produtividade, né, para confirmar esse custo. Né? Então, esses 2 anos e meio, né, lembrando que esses 2 anos, eu estou começando a obra no dia 0, né, e eu não compro tudo no dia 0. Né? Você ainda tem a obra inteira para não despender o caixa da empresa, não só para não despender o caixa, porque também no dia 0 eu não tenho todos os projetos em nível executivo para eu poder comprar. Até porque também na obra você fala, o terreno tá lá, mas não tem área de estoque para você armazenar todo o piso lá. Exato. Não dá, além de ter muito material, né, que eu não posso armazenar. Por exemplo, o cimento vence. Né? Concreto é just in time, tem que chegar e aplicar. Então, o aço, não dá para eu jogar o aço inteiro da obra. Então, você faz algumas contratações que elas vão acontecendo ao longo da obra. Então, esse é um grande desafio, né? E aí, o que é uma estratégia que nós desenvolvemos na Tegra, né, e que tem funcionado bastante, né? Junto com a área de projeto, né, nós montamos um programa onde nós buscamos contratar 70% do custo da obra nos primeiros 6 meses. Né? Lembra que eu falei que um prédio tem mais ou menos aí 200 grupos de mercadoria, né, um prédio inteiro. Só que se você fizer uma análise de spend, um ABC, você vai ver que quase 80% desse custo está em 25 categorias. Perfeito. Né? Só que 25 categorias não são as primeiras, são as que são distribuídas pela fase toda da obra. Né? Então, em cima dessas 25 categorias, nós montamos um trabalho com a área de engenharia e de projetos para que esses projetos fossem priorizados, né, e nós pudéssemos contratar esses projetos até o 6º mês de início da obra. E qual é a vantagem disso? Né? Tem 2 grandes vantagens. Né? A primeira, olhando para fornecedor, é que eu consigo dar previsibilidade para esse fornecedor. Né? Se é um cara de serviço, eu dou previsibilidade de mobilização de gente, etc. E se é de indústria, também de... Dá o SNOP, da demanda dele. Exatamente, já dou a demanda. Ele tem que fazer o SNOP dele, exatamente. Mas mais importante que isso se eu, com 6 meses de obra,
já tenho contratado aí 75% do custo da obra, eu já tenho uma ótima ideia se aquele custo que eu viabilizei lá 2 anos atrás na compra do terreno está se confirmando agora ou não. Né? E aí, qual é a vantagem de saber isso com 6 meses? Se está confirmando, beleza, segue o jogo. Se não está, eu tenho 2 anos e meio para buscar alternativas, porque a obra está no começo. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem feito bastante, né? Tem se mostrado muito importante aí na operação, né? Porque você tem justamente tempo para buscar alternativas se você não está atingindo aquele custo que você previu lá atrás. Perfeito. Então, ó, 2 coisas que eu posso tirar aqui interessantes. Uma, na verdade, a gente usa muito, né, o indicador de saving. Na construção, a gente vai usar o mesmo nome de indicador, mas, na verdade, no geral, na grande maioria dos projetos, você nem está buscando um saving. Você está buscando cumprir. O desafio é muito mais cumprir orçamento do que o saving literal, que é você conseguir desconto e mais barato, né? Não, eu já tive uma discussão, e é ótimo esse ponto, Alex. Parece até que você trabalha em incorporadora. Né? Mas olha que legal. Né? Por que o saving não é importante para a construção? Né? Quando eu vou comprar... Olha, porque assim, é mais ou menos a raposa tomando conta das galinhas. Né? Você imagina que eu vou dar um preço lá atrás para comprar o terreno e eu depois vou ter meta de saving. Né? Então, o que um cara poderia falar? Dá o preço alto lá. Não, ou então, joga o preço com folga lá atrás no terreno, que depois a gente bate em meta de saving. Pô, legal. Né? Só que se eu faço isso, se eu vou lá e digo que meu custo de construção é muito maior do que o real, o que acontece? Não viabilizo o negócio. Não faço o negócio. Né? E por outro lado, se eu sou maluco também, agressivo, jogo o preço lá embaixo na hora de comprar o terreno para fazer negócio a qualquer custo... Vai tomar um prejuízo lá na frente. Vou tomar um prejuízo. Então, exatamente, você a meta de saving na construtora, lógico, tem que ter um indicador, porque no fundo você tem um baseline para cumprir, só que saving não é o objetivo. Se eu contratar tudo com 0 a 0 e garantir os preços que a gente deu há 2 anos atrás... Já é uma vitória. É uma vitória. É uma vitória. É uma vitória, entendeu? Não, perfeito. É louco, é realmente isso. Você está buscando cumprir um orçamento exatamente. De algo histórico. Então, essa é a primeira conclusão. Daqui a pouco a gente aprofunda nisso. Segunda conclusão o que você estava me falando de estratégia é um planejamento. Olha que coisa também, entre as contraditórias. Você não tem um planejamento de demanda, não é o desafio, porque a demanda você já sabe. Em compensação, você faz um planejamento de longo prazo, que essa estratégia de planejamento de longo prazo é que está trazendo mais resultado. Que é o que você falou, contrata com antecipação, você garante eventualmente desconto, porque você vai avisar, fornecedor, daqui 6 meses eu quero tanto, já estou te financiando isso aqui, você vai me garantir isso num preço já pré-fixado, eventualmente. Você consegue ver o custo da obra com 6 meses e buscar. Agora vai uma pergunta. Quando você contrata esse spend do curvado, os 25 lá, você fecha o custo, eventualmente você nessas outras categorias para baixo é que você tem mais margem para buscar o negócio, correto ou não? Não só, na verdade não, porque você imagina que sobrou 25% do custo da obra. Porque você já fez isso. Se eu ganhar 10% em todas, eu vou ganhar 2,5% do custo. Então, isso aí. Na verdade, o que a gente busca ganhar em engenharia, na verdade, o que a gente busca fazer quando o custo não cobre, né, é buscar alternativas que tornem o projeto mais eficiente, e que você eventualmente possa melhorar os custos que você teve até na contratação desses pacotes grandes. Então, você imagina o seguinte, alumínio, vou dar um exemplo, alumínio é um desses serviços que está nessa curva A, que eu compro antes. Vamos porque eu comprei o alumínio da obra, cara, ficou muito maior do que eu tinha previsto lá atrás, porque, cara, aumentaram o tamanho da sacada e não sei o que e tal. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o fornecedor de alumínio, eu vou chamar o consultor de alumínio e falar, pessoal, nós temos que sentar aqui, quebrar a cabeça e achar uma solução mais eficiente para a obra, que não perca em qualidade e nem mude a imagem que eu vendi lá para o cara. E aí, eventualmente, saem alternativas aí, entendeu? Que você consiga fazer a mesma coisa de forma mais leve, gaste menos alumínio, use perfil, use uma linha mais simples. Então, é nesse sentido que a gente consegue... Entendi. Eu consigo muito mais aí do que ir buscar desconto nos 25% que falta. Perfeito. Então, vamos usar um outro termo que a gente usa. Você trabalha, é um termo em inglês, mas você usa mais um value engineering, exato, certo? Perfeito. De falar, cara, como que eu vou trocar a composição sem afetar a qualidade da obra e a entrega final, mas que esse value engineering entregue a mesma coisa e eu mude a composição, porque, cara, eu não vou conseguir comprar alumínio muito mais barato. Exato. Não dá. E aí entra um tema super importante, que é a gestão do relacionamento com o fornecedor, né? Lembra que eu falei que um dos desafios é a gente fidelizar alguns fornecedores. Né? Então, esses 25 fornecedores, né, a gente tem lá um volume, uma quantidade de fornecedores identificada que atenda a nossa demanda.
Então, alumínio, por exemplo, eu tenho 4, 5 fornecedores que é o que atendem a nossa demanda. E com esses caras, a gente cria um nível de relacionamento que eu não preciso nem pedir para ele uma alternativa mais eficiente. Ele vai trazer. Se eu passar para ele um projeto que não é eficiente e ele enxergue uma alternativa melhor, que ele vai poder me cobrar menos, ele apresenta. Entendeu? Então, acho que isso também é fruto aí dessa gestão aí com esses fornecedores. Né? Perfeito. Então, esse planejamento é muito legal. Tem o planejamento e a questão do saving. Porque a dificuldade aí desse horizonte grande daquele business plan, chamamos assim, aquele plano feito no começo de viabilidade até a execução final, é que o mundo varia demais. Então, você pega um aço, né? Que é uma matéria-prima super importante. Cara, o aço é uma commodity, a commodity, o preço flutua, queira você ou não queira, flutua no mundo, flutua no Brasil, flutua segmento, de repente vou inventar aqui, né? Existe concorrência exógena, olha que nome bonito, mas tem que eu não uso esse nome, né? Exógena ao setor, o que quer dizer isso aí? Cara, você fala, nossa, eu estou consumindo aço e estou concorrendo de comprar o mesmo aço por demanda de outras construtoras. Cara, mentira, às vezes é navio, né? Navio, exato. Às vezes é navio que está demandando, às vezes é minério que está puxando negócio, cara, deu um crescimento de minério, deu alguma coisa lá, cara, os players de aço começam a exportar para fora e você no Brasil fica sem os players aqui, porque eles estão exportando mais para construir navio, sabe? O que tem a ver o navio com a logística do e-commerce na pandemia que eu aqui na minha construtora não tenho nada a ver. Exatamente. Né? E aí, quando essa margem vai, não há o que faça, né? Vamos dar um exemplo, o custo do aço pode ter aumentado em 20%. Você fala, cara, aço é uma matéria-prima fundamental, aumentou 20%, de onde tira 20%, né? Sim. Não, exemplos reais, né? Como é que a gente negocia aço, né? Aço no Brasil, né? Você tem 2 fornecedores, né? Gerdau e Arcelor, né? É igual dançar com gorila, né? Já dançou com gorila? Não, eu também não, mas se eu dançar vai ser do jeito que ele quiser, não é? Exato. então com eles, é assim, como é que funcionava isso até a pandemia? Né? Eu tinha contratos com esses caras corporativos, né? De 6 meses, 9 meses ou 1 ano, porque não tinha preocupação, né? Essas usinas que produzem o aço da construção nossas, né? A matéria-prima principal é sucata, né, que ela acaba sendo regulada pelo preço do minério, né, porque eles podem usar o sucata ou minério, acaba usando sucata, porque não precisa importar, está aqui, está tudo certo. Então, sempre funcionou assim, 6, 9 meses de preço fixo, renegociava e muitas vezes não mudava o preço e segue a vida. Chegou a pandemia, o aço aumentou 150%. 150%? Eu dei modestos 20% aqui. A gente pagava R$3,30 o aço, ele foi custar R$7,20 o aço, em menos de 1 ano, de março de 20 a dezembro de 20. Número real, né? O cimento aumentou 120%. Nossa. Cobre aumentou 200 e pouquinho por cento. Número real. Então, o que aconteceu, cara? E o aço, por exemplo, ele representa, quando custava R$3,30, ele representava quase 6% do custo da obra. Né? Hoje, o aço representa quase 11% do custo da obra. Nossa. Então, assim, o impacto para nós foi absurdo. Gigantesco. Foi gigantesco. Né? O INCC, que é um índice que historicamente acompanhava a inflação, 5%, 6%, 7% ao ano, ele teve 2 anos seguidos de 15%. Né? Então, isso é terrível. E não consegue, uma pergunta agora, não consegue repassar isso na ponta para eu, consumidor, pessoa física, comprar um apartamento? Não, isso, obviamente, ou repassa ou acaba o setor. Né? Então, assim, isso obviamente foi repassado. Né? O que ajudou nesse negócio? Né? Foi a taxa de juros que caiu a níveis que nunca tinham acontecido, a taxa de juros caiu a 2%, o financiamento bancário caiu para 6,5%, né? E isso viabilizou, né, a continuidade do negócio. Né? Agora, se você tivesse um juro mais alto, não tivesse baixado para estimular esse negócio, eu não sei o que teria acontecido. Né? Então, realmente, o juro ajudou, né? A inflação foi alta, os custos de construção aumentaram, recuaram um pouco agora, mas aumentaram, né? Estão muito acima do que eram antes da pandemia. Né? E hoje o desafio de venda é justamente esse, né? Os custos estão altos, a taxa de juros está alta, né? E realmente isso impacta um pouco o mercado. Perfeito. E você consegue, por exemplo, pegar uma matriz Kraujic, que a gente fala bastante, ensina aqui, que é a matriz de montar estratégia, e você consegue aplicar tranquilamente, por exemplo, nessas categorias de materiais e equipamentos. Hoje, toda a nossa gestão de fornecedores, ela tem como base a matriz de Kraujic. Então, nós temos lá os 4 quadrantes, né? A gente adaptou um pouquinho, né? A gente chama assim, a gente tem o quadrante estratégico, que são os fornecedores de maior relevância em termos de custo e maior relevância em termos de risco de mercado. Perfeito. Como a gente tem muito oligopólio lá, então serviu perfeitamente. Então a gente tem aqui aço, elevadores,
cimento, concreteiras, estão nesse quadrante. No quadrante oposto, de baixo custo e baixo risco de mercado, né, a gente tem o pessoal do EPI, material de escritório, né, que são os caras que a gente mete contato corporativo aqui, aquele modelo catálogo no SAP, né, que a gente bota a lista de preço, o pessoal gera pedido sozinho e tal, tá aqui. Aí eu tenho um outro quadrante que a gente chama de serviços especializados, que são serviços e materiais que têm um custo relevante no nosso orçamento, né, e, ao mesmo tempo, tem uma variedade boa de fornecedores. Perfeito. Né? Então, aqui estão as empresas de alumínio, as instaladoras, né, que fazem a parte de água, energia. Né? Então, são empresas que fornecem tanto materiais e serviços com valor agregado, né? E é nessa turma aqui que a gente faz a grande maioria dos ganhos de engenharia, né, com essa turma aqui. E, por último, eu tenho o último quadrante, que é baixo valor, né, agregado, mais altíssimo risco. E o que é isso? É a mão de obra pouco especializada. Então, é o cara do gesso, é o cara que faz alvenaria, né? E é engraçado, né, que esse setor, né, eu gosto de dar um exemplo para entender como é que é esse negócio. Vamos supor que eu preciso instalar um elevador. Né? Então, para instalar o elevador, o que eu faço? Eu tenho que construir a estrutura de concreto. Né? Para construir a estrutura de concreto, eu compro o concreto da Votorantim, compro o aço da Gerdau, tem uma empresa de mão de obra especializada que faz a estrutura toda, né? E compra o elevador da Atlas, da Thyssen, da Otis, multinacionais que vão me entregar o elevador. Só que se eu não tiver uma empresa que é o cara que entra dentro do posto do elevador, arremata a estrutura para poder montar o elevador, pinta esse poço de branco, todo esse sistema desaba. Né? E esse cara que faz isso está nesse quadrante aqui. Porque é um cara mais barato. O cara, é um serviço simples, né? É um serviço sem especialização. Massa corrida com massa pintura. Corrida. Só que esse cara, eu preciso dele para esse sistema todo funcionar. Esse cara tem um risco de acidente enorme. Esse cara são empresas pouquíssimo estruturadas, me traz riscos trabalhistas gigantescos, riscos tributários. Aí você começa a entender como é que a gente organiza a nossa gestão. Né? Então, para cada quadrante, além de ter formas diferentes de negociar, eu também tenho formas diferentes de acompanhar, né, ou de fazer a gestão durante os contratos. Né? Não, perfeito. Agora você já entrou num ponto fundamental. Né? Quando a gente está falando desse risco, hoje a sigla de ESG, que a gente estava comentando que você também é o responsável na Nategre por isso, a sigla inclui o E, né, de ambiente, environment, inclui o S de social, toda a comunidade, inclui o G de governança. Né? Essa parte já pega um G forte, né? Exato. Porque essa parte, nossa, tem que estar com o contrato aqui, tem um risco trabalhista e tal. Me conta projetos que você desenvolveu de ESG, vamos começar pelo G, em linha com o que você falou, e se esse G de governança está ou não atrelado à sua matriz Kraujic. Curiosidade, certo. Por quê? Porque uma coisa básica de ESG que eu vou falar que você deve ter, porque o mundo tem. Quando eu tenho, logicamente, falado bastante ESG, feito muita palestra, primeira coisa óbvia é todo mundo na área de suprimentos vai ter que trabalhar com ESG. Ponto. Não tem saída. É um caminho sem volta. Mas, assim como você fez uma categoria ABC de estratégia de compra, no ESG é inevitável que você não vai conseguir cuidar, por exemplo, nesse primeiro momento, da emissão de CO2 de 100% da sua carteira de fornecedores. O que você vai falar? Cara, esse cara emite muito CO2, vou cuidar dele. E o cara do gesso que pinta fala, nossa, o CO2 é tão pequeno, nem vou olhar CO2 do cara do gesseiro. X. E o que eu quero dizer em outras palavras o ESG você vai priorizar impactos maiores. Você tem alguma ligação de falar, nossa, o G para essa categoria da Kraujic eu cuido. O outro que é de eu cuido da parte do E, do social. Você tem essa Kraujic casada com o ESG? Bom, Alex, parece que a gente combinou, né? Mas o que a gente fez? Como a gente tinha esse modelo da matriz de Kraujic muito estruturado, e a gente usa mesmo, né? A gente resolveu incluir um terceiro eixo nessa matriz, que é justamente o ESG. Né? Então, o que a gente fez? Né? Obviamente, eu não vou olhar ESG para todas as categorias. Então, eu fui lá, primeiro peguei meu quadrante estratégico, que eu tenho basicamente fornecedoras que consomem muito aço e cimento. O que eu vou olhar nesses caras? Ambiental. Então, por que eu não vou olhar social e governança primeiro? Por quê? São empresas super estruturadas, são multinacionais, empresas grandes. Então, esse programa social e de governança, certamente eles têm. Perfeito. Talvez eu vá até aprender com eles alguma coisa. Perfeito. Mas eu quero saber do E deles. Então, primeiro, eu quero saber, você produz aço e cimento. Você tem seu fator de emissão de CO2? Você tem compromissos de longo prazo com relação à descarbonização?
O que você já tem de produto que emite menos em relação à concorrência? Então, são alguns atributos que nós estamos querendo, né? Que, primeiro, nós estamos perguntando, entendendo o que esses caras têm, para que isso futuramente vire um critério também de contratação. Perfeito. A hora que eu vou para esse quadrante que a gente estava falando agora, do carinha lá que faz o posto do elevador, eu não vou olhar quanto ele emite de carbono. Né? Eu quero saber do S e do G. Então, primeiro do S, eu quero saber, se o cara são os registrados, como é que está o seu pagamento de imposto aí das suas verbas trabalhistas? Né? Segundo, como é que é o teu programa de segurança? O que você tem? Você tem um técnico? Você tem o teu pessoal assina treinamento? Né? Depois, na questão de governança, como é que você trata as suas ações trabalhistas? Você tem um escritório de controladoria que acompanha teu departamento pessoal, por exemplo? Então, é aí que a gente começa a entrar. Né? Então, pegando na tua pergunta do que nós estamos fazendo com relação ao G, né? Nesse quadrante é fortíssimo. Fortíssimo. A gente praticamente, não vou dizer, em alguns casos a gente faz a gestão do cara. Né? E ótimo, por quê? Porque o fornecedor é tão pequeno que, vou inventar aqui, você deve ter alguns fornecedores que a estrutura de registrado dele, sei lá, tem 20 funcionários. Exato, tem, né? Tem. Pô, o cara tem uma contabilidade externa, o cara tem um financeirozinho lá. Uma outra coisa que a gente desenvolveu na Tegra, né, e que está dentro da área de suprimentos. Né? Existe um programa, né, que a gente chama de GDFOR, né, que é Gestão de Fornecedores. O que ele é? É um portal, uma plataforma onde todo fornecedor que é contratado e vai prestar serviço numa obra, a gente vai lá, abre uma chave para esse fornecedor no portal desta obra, né? E abre para ele cadastrar os funcionários que vão trabalhar nessa obra. Então, ele sobe a documentação trabalhista desse pessoal, Esse sistema gera um crachá para ele, e é ligado a uma catraca da obra, da portaria. Nossa, a obra agora tem catraca para entrar e sair. Com reconhecimento facial, meu amigo. Você tá pensando, é mesmo? Claro, depois fica o convite aqui para visitar uma obra da Tegra. Né? Tem reconhecimento facial na obra. Reconhecimento facial na obra. Né? Cara, eu tô acostumado a ver o tapume, cara. Aí abriu aquele tapume com a corrente, com o cadeado. Depois nós vamos falar de tapume. Assim, não era ou não? Em alguns ainda mas depois nós vamos falar do nosso tapume também. E aí, então, a gente tem esse sistema, né? Então o cara recebe um crachá e a documentação está lá. E existem alguns documentos que têm validade, né? Por exemplo, o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, que diz se o cara está apto para trabalhar no canteiro, ele tem validade. Né? Então o cara sobe aquele documento e tem uma validade. Enquanto está tudo bem, quando ele vai lá e passa na catraca, né? Luz verde, ele entra. Se algum documento dele lá vence, né? E a empresa é avisada antes do vencimento, e eventualmente ela não renova esse documento, a hora que ele vai passar a catraca, luz vermelha. Não entra. O cara põe o rosto lá. Põe o rosto lá, pé, não passa. Fica sentadinho lá, tem alguma pendência. Caramba! A portaria aciona o administrativo da obra, pelo nome do cara CPF, e já diz, olha, seu documento tal, tá vencido, você não pode entrar. Né? E não entra. Né? Não entra. O engenheiro da obra... Vamos ver, deve fazer uma pressão. Não, ele faz uma pressão. Vai atrasar aqui, sim, cara. Libera o cara, pelo amor de Deus. Tem essa pressão. Tem essa pressão, tem briga. A gente sabe que, às vezes é um documento que é importante, mas que não justifique o cara ficar sem trabalhar e tal. Mas o engenheiro da obra é comprado com esse assunto. Porque se eventualmente tem um acidente com um cara que tem alguma documentação irregular, isso traz um problema na física para o engenheiro da obra. Perfeito. Entendeu? Então esse cara também é comprado com esse sistema, no fundo, ajuda o cara. Ajuda ele, né? Mas óbvio que existe a briga. Ajuda na proteção, mas prejudica na meta do prazo. Na meta do prazo também, né? Então, todo mundo quer que tudo funcione bem. Então, esse sistema, o objetivo não é travar o cara na catraca. O objetivo é alertar a empresa de que tem documentação que vai vencer e que esse cara tome a providência necessária. Então, ou seja, isso são ações que estão ligados ao social, mas é muita governança. Né? Muita governança. E a gente tem uma pessoa em suprimentos, né, a querida Luciana, que olha todo esse sistema, né, e faz a gestão desses fornecedores. Né? E em alguns casos, né, quem tem fornecedores menor, a gente, para evitar problemas de fluxo de caixa ao longo da obra, né, a gente tem um contrato por preço, etc. e tal, mas na hora de fazer a medição, a gente pede a folha de pagamento para ver se o que ele vai medir paga essa folha, né, com todos os impostos. A gente muitas vezes paga essa folha de pagamento e deposita a diferença para o fornecedor, para garantir. Então vocês viram meio que o financeiro e administrativo do fornecedor. Vira o DP e administrativo do fornecedor em alguns casos. Né? Não é raro. Sabe aquele raro, mas com frequência? Sim. Na verdade já está, entre aspas, você já sabe que é uma atividade Já tenho como sua. fazer.
Não tem como fazer isso. Cara, que loucura, muito legal, né? Porque, e aí, nessa linha, vocês têm algum programa de desenvolvimento? Porque imagina que vocês falam, cara, eu faço isso porque é bom, porque preciso, mas eu queria parar de fazer porque isso toma tempo. Exatamente. Você consegue ter uma linha de desenvolvimento nessa parte? O que acontece? Tem esses caras pequenos, né, que não é pelo fato deles serem desestruturados que eles são ruins, né? Às vezes o cara tem uma mão de obra muito boa, que é o que a gente precisa, mas a gestão dele é ruim. E é isso que eu quero melhorar. Então a gente faz muitas vezes lá, pelo menos 2 vezes por semestre, reúne esses caras lá, falam, aí vai o pessoal do nosso do fiscal, ensina, pede para os contadores virem para ensinar como tem que fazer. A pessoa do DP mostra como é que tem que fazer todos os recolhimentos. Às vezes vai a pessoa do jurídico para mostrar como eles têm que se defender de ações trabalhistas, né, que é um outro problema seríssimo do nosso setor, né? Então a gente faz sim um programa, né, com agenda, com tudo, com essa turma aí que a gente quer desenvolver. Caramba, que legal. E lá no outro quadrante que está a Gerdau, que você comentou, o Atlas, a China, são coisas que a probabilidade de ter um funcionário não registrado é ínfima. Não tem. Né? Porque ele também tem uma... Tudo isso que você falou, ele tem para trás. Ele tem para trás, dele. Exatamente. Aí muda uma lógica e fala o seguinte, bom, agora eu vou para a cara ambiental nesses caras aqui. Perfeito. E nisso aí já houve uma evolução, por exemplo, de cimento, né, que você contou, o Votorantim Cimento é um dos players que você trabalha, que a gente inclusive já entrevistou aqui. Né? Sim, exato. O Henrique Paz, aqui a gente já entrevistou, que é o diretor de experimentos da AVC. E hoje, por exemplo, já tem cimentos verdes, né? Vamos entrar um pouco nessa linha. Eles já têm produtos que ajudam nessa parte também da sustentabilidade. Exatamente. Né? Então, indo nesse caminho, né? Por que a gente começou a olhar isso, né? Primeiro porque nós fizemos lá um programa interno começou como sustentabilidade, né? Evoluiu, né, para o ESG, né? E uma das pernas é o ambiental, né? Onde nós começamos a fazer todo o nosso inventário, né? Entender esse assunto de emissões, né? E aí, recentemente, nós fizemos uma estratégia de longo prazo, né, onde um dos objetivos é a redução das nossas emissões, né, as emissões dentro dos canteiros de obra. E o cimento e aço tem uma relevância grande. Né? Se você olhar nossas emissões todas, né, o escopo 3, né, o mais relevante deles, é mais de 95%. Escopo 3, para quem não sabe, a gente está falando de GHG. Exatamente. Né? GHG, perfeito, escopo, né? 3. Escopo 3 são os escopos dos fornecedores, né, a emissão dos fornecedores. E nesse bolo, cimento e aço representam quase 70% das emissões. Né? E cimento é muito usado na obra. Né? Eu já falei algumas vezes, concreto é o segundo material mais usado no mundo, depois de água. Né? E água só é o primeiro porque vai água no concreto. Né? Então a gente, nesse trabalho no nosso de ESG, a gente buscou nesses fornecedores entender o que eles estão fazendo com relação a emissões. Né? E aí, na Votorantim, né, eles têm um projeto que desenvolveram, na verdade, é um concreto, que é um concreto verde, né, que chama Spectra, que é um concreto que emite menos CO2 do que um concreto convencional. E aí casou a fome com a vontade de comer, né? Como eles estavam desenvolvendo isso, precisavam de um cliente para aplicar. Nós estávamos nessa agenda, né? Nós fizemos um projeto piloto em 2019, né? Deu certo, funcionou, e hoje praticamente 1/3 do nosso concreto é esse concreto, né, alinhado à nossa estratégia de descarbonização. 1/3. E aí, óbvio que vai vir a pergunta básica, falar, bom, por que não é 100%? Isso, porque esse concreto, né, ele é um concreto mais caro. Perfeito. Né, e ele torna-se viável para alguns tipos de projeto. O projeto, quando eu falo prédio em si, tem que ter algumas características que viabilizem esse concreto. Um deles é o número de pavimentos. Então, quanto mais alto, melhor. Né, menos de 20 pavimentos, você pode usar esse concreto, só que você vai pagar mais caro. Né? Lógico, o terreno custou mais caro. Né? Se você tem um terreno com 20, um terreno com 30, pô, esse terreno dilui nos 30 da venda. Sim, mas nem só por isso, é porque esse concreto começa a trazer benefícios para a estrutura de concreto. Benefícios de estruturais, de engenharia. Né? Porque entendi, ele é um concreto, apesar dele consumir menos cimento, ele tem algumas características de resistência que são melhores que o concreto convencional. Entendi. Então você pode usar menos concreto, né, e usar menos aço. Né, então você acaba sendo vantajoso. Mas para essa vantagem se concretizar, você tem que ter edifícios altos. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então não é sempre que você pode usar. Tá. Quer dizer, usar você pode sempre, só que não faz sentido. O custo vai ficar. E o que a gente fala em ESG, né, ESG não é dinheiro a mais. Tudo que você faz em ESG tem que ser viável. Perfeito.
apesar de vocês levantarem essa agenda fortemente, a lógica é que você tem que sempre analisar uma viabilidade de aplicação do ESG. Né? E nessa linha de viabilidade, conta alguns projetos de ESG que você fez na Tegra, alguns são bem inovadores, sempre traz viabilidade, mas conta alguns exemplos, uns 3 projetos legais aí. Vou falar um para acabar com essa sua ideia de tapume e aquele telha concorrente. Né? Então, nós desenvolvemos a gente tem um programa de inovação na Tegra, que é super legal também, que ele está muito atrelado a essa nossa estratégia ESG. Né? E uma das coisas que nós desenvolvemos, né, é um tapume, que ele é 100% reciclável, feito de polipropileno, plástico. Ele é um Lego. Né? E por que isso é legal? Porque a gestão de resíduos é um tema super importante na construção. Perfeito. Né? Hoje... Para quem não sabe gestão de resíduos, vamos tirar um nome mais popular aqui. Cara, sobrou caçamba lixo de entulho, lá, caçamba de entulho, lixo, o que eu faço com isso? Exatamente. Beleza. Então, para ter uma ideia aí, 50% de todo o resíduo que é gerado no planeta vem do setor da construção. 50%. 50% de construção? 50%, né? Exatamente. Então, esse é um tema super importante. A gente tem um programa enorme de gestão de resíduo, logística reversa, e um desses resultou nesse tapume. Então, com o fornecedor, desenvolvemos um tapume que ele é todinho de bloco de PVC. Esse bloco é 100% fabricado de material reciclado. Inclusive, o próprio resíduo de plástico gerado na obra vai para o fornecedor virar bloquinho de plástico. Né? Então, vou fazer uma pausa. Então, o seu próprio resíduo, você recolhe junto com o seu fornecedor e volta para o seu fornecedor produzir em cima do lixo que você está gerando. Exatamente. O lixo que eu gero não é suficiente para fazer o tapume, mas contribui. Mas contribui. Então, fica um tapume de outro padrão. Fica mais bonito. Mais bonito, né? Durabilidade. É diferente. Se você passar hoje em qualquer obra da Tegra, é um tapume e você vai chamar a tua atenção porque ele é diferente. Durabilidade maior. Nós já estamos no 2º ciclo de obra usando esse tapume. Então deixa eu outra pergunta. Você usa um tapume numa obra X. Acabou essa obra, você usa esse tapume em outra obra. Desmonta essa obra porque ele é um Lego. Não tem massa, não tem cola, não tem nada. É um Lego. Desmonta esse tapume, lavo e monta em outra obra. Anti-pichação. Pode pichar. A gente vai lá, limpa. Passa o paninho. E fica um aspecto muito bacana na vizinhança. Esse é um projeto, veio de inovação, atrelado ao ESG, com parceria com o fornecedor. Ou seja, financeiramente é viável, em termos de gestão de resíduo é legal, contribui. Em termos de reaproveitamento também. E de imagem. E de marketing também, porque você dá uma fachada mais legal. E o tapume, a gente faz o tapume, aí bota um pedaço do tapume, mostra um visual mesmo, uma caixinha de como esse tapume é feito, então bota lá o PET, depois embaixo o PET moído e depois embaixo o bloquinho feito. Então é super bacana. Ainda tem a imagem de ESG positiva, que não é o greenwashing, porque ela é super real. Exatamente, está ali, exatamente. Né? É super real e pode fazer. E interessante a gente quebrar um paradigma aqui, não vou entrar nessa polêmica técnica de jeito nenhum, mas de maneira geral no mundo a gente tem, plástico tem que acabar porque plástico estraga o meio ambiente, né? A gente tem essa concepção um pouco de quem começa a praticar na agenda que plástico é ruim. E na verdade, usar o plástico no tapume é melhor do que quando usava a madeira, por exemplo, de compensado. E a gente, talvez muitas pessoas tivessem um paradigma de falar, cara, não vou trazer plástico para minha obra, né? Pelo contrário, eu preciso me afastar do plástico. Talvez essa discussão fosse se eu fosse fabricar um tapume de plástico, né? Como a matéria-prima é todinha reciclável, né? Então você está contribuindo. Né? Mas é quebrar o paradigma, né? Exato. De você analisar por um outro ângulo e falar, cara, eu não estou produzindo mais plástico, estou usando plástico de maneira sustentável, coisa... Legal, então esse é um projeto super bacana, né? Conta um projeto social, por exemplo, que você tem do S ali, que você fez. A gente fez um muito legal, uma parceria com uma ONG da ONU chamada Acnur, né? Que é uma ONG que recebe refugiadas da Venezuela, mulheres, né? Faz toda a nacionalização dessas mulheres, ou seja, prepara a documentação, etc., deixando-as aptas para o mercado de trabalho. E aí nós, em contato com essa ONG, né, recrutamos 16 venezuelanas refugiadas, né? Em parceria com um fornecedor de instalações, demos treinamento para trabalho em instalações elétricas e hidráulicas e empregamos essas mulheres. 9 empregamos diretamente na obra e o restante em fornecedores parceiros. Né? Então, fizemos a primeira turma, terminou no meio do ano passado, fizemos uma segunda turma no mesmo modelo, mas com brasileiras em situação de fragilidade, né? E agora estamos começando uma terceira turma também com refugiadas. Né? Que legal, esse é um projeto super legal social. E esse é legal porque... E porque envolve diversidade também. Eu ia falar isso, né? Porque o que é bacana? Em 2020, a Tegra começou um programa de diversidade, né? E, na hora que a gente olha os 4 pilares, né, os vários pilares de diversidade,
O que faz sentido para nós como prioritário é o pilar gênero. Por quê? Setor de construção, historicamente masculinizado. Principalmente na obra, né? Exatamente. Então, nós tornamos signatários do ONU Mulheres em 2020 e começamos uma série de iniciativas visando aumentar a presença feminina no canteiro de obras. Perfeito. Né? Porque aí você trata, na verdade, 2 problemas. Primeiro, que é você colocar mulher no canteiro, dar diversidade, né? E porque muitas funções, cara, mulher tem total condição de fazer, e muito bem, né? E, no segundo ponto, de você ter uma mão de obra, aumentar o seu leque de mão de obra, né? Porque você tem, cara, um exército, né? Você tem muita mulher que a população pode trabalhar, exato, 50, entendeu? 50 homens, 50 mulheres, hoje, você dobrou o tamanho do market size. E hoje, mão de obra é um problema na construção. Então, se você conseguir abordar esse público, der treinamento, condições boas de trabalho, por que não, né? E ainda trata o tema da diversidade. Né? Sabe que interessante, porque eu gravei um podcast com o diretor da Fenza, né? Sim. De logística, distribuição last mile, e eu perguntei para ele sobre esse programa de diversidade deles, e perguntei como que está no seu centro de distribuição, na sua operação logística, que é tipicamente, igual uma obra, masculino. Eles lá na Fenza já estão 50%, 50%, já estão com mulheres trabalhando na operação logística, já até passaram o número. E ele falou, ele próprio, né? Falou, cara, eu quebrei esse paradigma de achar que a mulher não consegue trabalhar, né? Uhum. Porque eu acho que fica no nosso imaginário aqui de que até, não vamos falar para o preconceito, mas fica no nosso imaginário que fisicamente, muscularmente, a mulher na construção não vai ter a mesma atividades de fato são homem, pesadas, né? exatamente. Mas você deu exemplo, a gente está com um projeto com um fornecedor que é colocar mulheres para dirigir os caminhões betoneira. Ele também, de mulheres então, em direção. Mulher para fazer ensaio de concreto, ensaio que você travestir um caminhão na obra, você tem que tirar um molde, né, fazer um ensaio, que é um trabalho manual, mas técnico, né, e que também estamos fazendo com mulheres, né, desenvolvendo. Então, enfim. Então, isso é um preconceito que já dá para ser quebrado, com né? certeza. Puxa, mulher no canteiro de obra funciona, mulher na operação logística funciona também. Com certeza. Incrível, André. A gente poderia ficar horas aqui, dá para falar bastante. Mas eu vou ter que migrar agora para as nossas perguntas finais. Perguntas que a gente faz para todos os nossos convidados. Perguntas iguais, ping-pongs aqui. Boa. Eu vou começar com a primeira delas. Agora, Angel, pensando não mais só na construção, não mais na Tegra. Vamos lá. A primeira um conselho que você recebeu de alguém, que você fala um conselho que você recebeu que te marcou e até hoje você guardou na sua vida e eventualmente repassa para pessoas da tua equipe, para a família. Eu tenho esse conselho e recebi isso quando eu estava terminando um programa de estágio meu, né? E tinha um tutor, na verdade, né? E o cara falou assim, olha, não interessa a função que você vai ter, né? Porque é sempre aquele drama quando você está terminando um programa de estágio, né? Que você passa por 200 funções lá, você tem que escolher uma e acha que aquilo vai te amarrar pro resto da vida, né? Você vai se arrepender por não escolher a outra. Ele falou, cara, não escolhe uma, qualquer, não tem problema. Só que nunca fique na sua cadeira, né? Se comunique, vá atrás de outras áreas, vai entender, vai fazer mais, vai buscar por que não, né? Não tenha medo de perguntar, seja humilde, né? Então, acho que foram algumas coisas assim que funcionaram muito para mim e que até hoje, né, nunca parei, né, de ser dessa forma. Legal. Uma frase de impacto, que pode ser sua ou de algum autor que você tenha visto. Uma frase de impacto. Nada é impossível até que sua mulher fale, se vira, né? Não, poxa, Alex, uma frase de impacto. Poxa, acho que é muito disso que eu falei desse conselho, né? Eu acho que Pô, Alex, agora você me pegou. É boa, essa é a graça do jogo. Né, pois é. Né? Vai pensando, vamos deixar a frase e a gente volta nela. Deixa pra gente volta. Vamos pegar uma mais fácil, essa é mais fácil. Uma competência que você acha que todos devem dominar. Se você tivesse que ensinar para família, filhos ou para funcionários, time, você fala, cara, uma competência que o ser humano hoje tem que dominar. Comunicação, sem dúvida nenhuma. Você tem que ter a questão técnica daquilo que você for fazer, mas se não se comunicar bem, acho que hoje, e sobre todas as formas, né? No WhatsApp, no áudio do WhatsApp, no e-mail, no podcast, no telefone, né? Então acho que hoje a comunicação nas suas redes sociais, né? Acho que esse é um tema, uma competência fortíssimo. Que é hoje essencial. A próxima é algo que você durante muito tempo acreditou ser verdade, você tinha uma crença, digamos assim, puxa, isso aqui é desse jeito, mas você mudou de opinião. Você fala, nossa, eu acreditei tanto tempo dessa forma e agora, na verdade, eu vi que eu estava errado. Eu acreditava muito, né, em você ter líderes fortes,
né? Líderes que davam um caminho, que diziam como tinha que ser feito, né? Pô, comecei a trabalhar na década de 90, né? Isso... Engenharia, né? Tem um viés muito forte, né? E confesso que no começo, quando eu tive minhas primeiras posições de liderança, fui um pouco assim, era assim também, né? E hoje vejo que isso não é o caminho, cara. Hoje, eu acho que o líder hoje é aquele que cria um ambiente onde as pessoas compartilham, onde as pessoas dão ideias, onde as pessoas contribuem, né? Onde as pessoas discutem, né? E eu acho que essa é uma característica que eu acreditava e que mudei completamente. Porque às vezes a gente tem muita coisa que passa da cabeça, né? Da liderança e do liderado. E uma delas é, por exemplo, você pensar, puxa, se eu não for um líder forte, né? Eu não vou ter o time comigo, né? Eles não vão me respeitar, né? Exato. Eu acho que isso passa na nossa cabeça no início. Fala, o meu respeito passa por eu passar confiança, essa confiança vem de eu tomar a decisão de ser um cara sempre firme, né? E, na verdade, quando a gente estuda de liderança, por exemplo, liderança situacional, a gente vai ver que, na verdade, um bom líder não é quem é e quem não é. É que, de acordo com a situação, você tem momentos que você vai ser um líder mais firme, você tem momentos que você vai ser, entre aspas, mais autocrático, falar, cara, é desse jeito, por esse caminho, porque eu tenho experiência. Exato. Tem que ser feito desse jeito. E por outros momentos é onde você vai delegar e dar uma autonomia incrível para a tua equipe, e ali vão surgir ideias novas, e as novas que surgirem, você, cara, eu confio em você, vai que vai. Perfeito. Né? Eu acho que esse estilo de liderança hoje é o mais difícil. Porque muito você tem mais que se adaptar difícil, à situação. Né? Exatamente. E não é nem a pessoa, né? Quando eu falo isso, quando eu dou aula, palestra de liderança, às vezes a gente tem ideia que é a pessoa, né? No momento você fala, bom, eu vou ter que ter estilos de liderança diferente? Sim. Você fala, que difícil. Aí você fala, bom, é com a pessoa, não uma pessoa mais madura. Ou seja, vamos dar um exemplo bem aleatório não, bem simples de entender, didático. Com o estagiário eu vou ser mais determinístico, autocrático aqui, e, cara, com o meu gerente eu vou deixar um pouco mais de autonomia. Exatamente. Mas não é. Exato. Na verdade, é com o momento e atividade. Exatamente. Porque pode ser que meu gerente já faça muito tempo, vou inventar, o meu gerente já compra há muito tempo aço, cara, ele tem uma tamanha proficiência na compra de aço há muito tempo que ele toma as decisões e, cara, não precisa fazer nada. Eu confio nele para aço. Mas você pega aquele mesmo gerente que cuida do aço de um spend altíssimo, você dá aquela categoria do cara que pinta o poço, passa para o cara e ele nunca comprou. É muito mais simples que o aço. E ele é super experiente, mas na verdade, se você não ensinar para ele todas as regras de governança e falar, cara, tem que fazer desse jeito, tem que ser homologado, eu vou fazer desse jeito, ele fala, não precisa, não. É desse jeito. Ele não tem maturidade naquela atividade que é até mais simples, né? Sim. Então é muito complicado, realmente, a liderança. Sim, né? É isso. Bom, agora vamos ver se a frase de impacto. Eu pensei, mas eu não... Em vez de dizer uma frase de impacto, né, eu vou dar até um exemplo meu, né? Que, poxa, eu, né, como falei, desde 2009 trabalhando com suprimentos, né, e, poxa, né, posso dizer que acumulei bastante experiência, né, e estava muito confortável com a minha posição, né. E quando em 2016, né, na Tegra, nós começamos o programa de sustentabilidade, né, que na época era um tema completamente novo para mim, não conhecia nada, nunca tinha estudado sobre o tema, né, me ofereci para cuidar do tema, né, e foi uma virada na minha carreira, foi algo espetacular, algo que mudou minha forma de trabalhar, me deu um ânimo enorme, né, e eu acho que, às vezes, a gente tem que se joga e, não faz conta. Entendeu? Não pergunta, não tenha medo, vai atrás, que eu acho que a chance de dar certo é enorme. Então, acho que não tenha medo de buscar coisa nova, ainda mais no mundo hoje. Né? Boa. Acho que seria isso. E para fechar, o que parece simples, mas pode não ser, uma música que tem uma mensagem especial para você e a gente adiciona ela na nossa playlist. Não, eu sou fã de Dire Straits, cara, e adoro Walk of Life, cara. Então, pode adicionar pela letra. E o porquê? Conta o porquê. Não, bom, além de... É uma música que fala da forma que você leva a vida, né? Então, e gosto da mensagem da música, além de ter uma letra espetacular, adorar Dire Straits e enfim, adoro essa música. Tem outras também, mas acho que se fosse escolher uma, é a primeira que veio na cabeça. Boa. Que é essa aqui? Essa mesmo. Vamos lá. Muito bom. Não deixamos tocar aqui, senão a gente é cortado. Não acaba a música, acaba o tempo. Acaba de mídia. Angel, muito obrigado pelo nosso bate-papo incrível. Acho que vai trazer muitos insights
e algumas coisas chaves que você falou são muito legais, né? Essa questão do saving, do orçamento, do planejamento, da categoria, a inovação de SD com retorno, acho que vai inspirar muita gente. Né? Bacana, é legal, né, falar desse setor, é um setor que às vezes as pessoas não conhecem, não imaginam como funciona, né, como é que funciona a cozinha, né, como é que funciona os suprimentos de uma consultora. Foi um prazer estar aqui, Alex, espero que tenha sido bem legal. Foi muito legal. Galera, então, se você gostou, compartilhe isso em todas as redes sociais, porque tem muito insight legal para você aplicar aí na sua empresa. Abra a cabeça, às vezes a gente fica fechado no nosso setor, mas na verdade, muito boas ideias vêm de outros setores, porque a gente não está acostumado a fazer. Então, um abraço e até o próximo Supply Talks!